Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Léa Morel não dormia uma noite inteira há 3 semanas. Não porque não quisesse, mas porque assim que suas pálpebras se fechavam, uma forma crescente de ansiedade a despertava abruptamente. Um número, um prazo, o rosto magro de sua mãe, ou a voz de um credor ameaçando-a na secretária eletrônica. Então ela se levantava, sentava-se à mesa da cozinha e começava a rabiscar números em folhas de papel amassadas. Adições que sempre terminavam com o mesmo veredito: tarde demais, pouco demais, vazio demais. Enfermeira por 8 anos na unidade de terapia intensiva do Hospital Saint Vincent, Léa era uma dessas heroínas invisíveis. Aquelas que trabalhavam em silêncio, sem exigir reconhecimento ou aumento. Era respeitada pelos colegas e por sua competência, seu rigor, sua gentileza nos gestos. Mas, nos escritórios frios da administração, ela era apenas um número. Não era exemplar o suficiente para uma promoção. Não era dócil o suficiente para conseguir turnos diurnos. Todas as noites, ela vigiava corpos destroçados, esperanças penduradas em máquinas. Então voltava para casa com as pernas queimando e as costas machucadas, e encontrava uma pilha de contas sobre a mesa. Desde que sua mãe foi diagnosticada com uma doença neurodegenerativa rara, Léa sacrificou tudo: tempo, dinheiro, planos. Ela havia contraído um empréstimo com taxa variável para financiar um tratamento experimental na Suíça. Uma decisão que ela aceitou, mas o custo a estava esmagando. A cada extrato bancário, ela sentia uma gota de vergonha e pânico borbulhando sob sua pele. E naquela noite, depois de mais um plantão noturno, com as pálpebras pesadas, a pele pegajosa de suor e ansiedade, Léa atravessou o pátio do hospital, com os olhos turvos. O céu ainda estava escuro. Estava frio, mas ela não conseguia sentir mais nada. Ao chegar ao portão principal, uma figura surgiu das sombras. Um homem de terno preto, elegante demais para aquela hora, a aguardava. Senhorita Morel, perguntou ele com uma voz calma, quase gentil. Segurava uma maleta de couro e um casaco sem vincos. Léa parou de repente. Primeiro sentiu uma onda de medo. Outro oficial de justiça? Outro processo entregue? Se for por mais uma dívida, não tenho nada a oferecer, ela respondeu, com a voz seca, quase quebrada. Não é uma dívida que estou lhe propondo, respondeu o homem sem demonstrar qualquer ofensa. É uma solução. Uma proposta legal. Estranho, admito, mas totalmente sério. Ele lhe entregou um cartão de visita feito de papel grosso com letras douradas. Escritório Delcourt e Associados. Mestre Laverne. Advogado especialista em direito empresarial. Um silêncio pesado se instalou. Léa franziu a testa desconfiada. Porque eu? Ela sussurrou. Ele deu um pequeno sorriso. Porque meu cliente escolheu você. Pelo seu perfil. E pela sua situação. Ele fez uma pausa. Mas acima de tudo, porque você é desesperado. E sabe tomar decisões difíceis. Algumas horas depois, sentada em um café deserto e sem graça perto da Gare Saint-Lazare, Léa olhou para sua xícara de café preto como se ela contivesse veneno. O homem, Mestre Laverne, o encarou, imperturbável. Meu cliente, Adrian Delcourt. Ele começou em um tom neutro. Precisa regularizar seu status de residência. Ele está em disputa com o governo dos Estados Unidos há vários meses, e uma fusão internacional iminente complica tudo. Entendo, respondeu Léa sem graça. E você precisa de um casamento falso para encobrir suas travessuras. Clássico. Não é ilegal. E não é um golpe. É um contrato. Você está entrando em uma união legal com meu cliente. Vocês não estão morando juntos. Vocês não estão em um relacionamento. Isso é uma, digamos, armação estratégica. Léa se endireitou, parecendo repentinamente desconfiada. E eu? O que ganho vendendo a minha dignidade? 200 mil euros, disse ele calmamente. Pagos em 2 anos. Com a condição de que ela permaneça casada, participe de alguns eventos públicos e fique quieta. Uma risada seca escapou dos lábios de Léa. Então, resumindo, você está me oferecendo prostituição. Legalmente. Um contrato, um papel a desempenhar, aparências a manter. E um homem que eu nem conheço. Eu sugiro que você salve sua vida, respondeu Laverne, dessa vez com uma voz mais áspera. Ele se inclinou para a frente e acrescentou quase em voz baixa. E talvez o dele também. Léa sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Havia algo mais por trás daquele contrato. Algo não dito. Mas a imagem de sua mãe, ofegante na cama do hospital, a imagem do aviso de convulsão colado em sua porta na semana passada, tudo isso eclipsou a razão. Ela nunca havia pensado em vender seu nome.
E no entanto, naquela manhã, às 6h17, a coisa mais irracional que alguém já lhe sugerira parecia estranhamente lógica. O casamento aconteceu num cartório, impessoal e silencioso, em algum lugar de um prédio administrativo no 8º arrondissement. As paredes eram brancas, sem alma, iluminadas por uma luz áspera e implacável. Sem flores. Sem música. Sem parentes. Sem alianças trocadas. Apenas 2 assinaturas na parte inferior de uma certidão de casamento cuidadosamente redigida por um assistente do escritório Delcourt. Adrian chegará na hora marcada, trajando um terno cinza escuro sob medida, com as feições tão impassíveis quanto o tom de voz. Léa usava um vestido simples, elegante, porém desajeitado. Suas mãos tremiam levemente ao pegar a caneta. Um fotógrafo profissional, pago por hora, os guiava com precisão cirúrgica. Olhe para si mesmo, um pouco mais de perto. Ali. Leia, incline a cabeça levemente. Adrian sorria não muito. Perfeito. Eles encenaram a cena. 2 estranhos unidos em uma farsa jurídica. Uma ilusão habilidosa, orquestrada para resistir ao escrutínio das autoridades, da mídia e do acaso. Quando terminou, eles apertaram as mãos. Nada de beijos. Nada de palavras doces. Apenas uma troca silenciosa de olhares que dizia: nós apenas assinamos um pacto, não uma promessa. Nos dias seguintes, Léa entrou em um mundo que ela até então desconhecia, o dos ricos, dos poderosos e das ilusões bem controladas. Ela foi brevemente treinada por uma colega da empresa Delcourt, uma mulher com um sorriso gelado e dicção perfeita. Aqui estão os pratos que ele gosta: risoto de trufas, cordeiro confitado sem coentro. Ele é alérgico a nozes. Aqui estão as memórias que vocês compartilham. Vocês se conheceram em um avião entre Paris e Dubai. Foi amor à primeira vista. Um relacionamento discreto. Um casamento repentino. Aqui estão algumas frases para usar. Meu marido é muito comprometido com o meio ambiente. Adrian trabalha muito, mas tem um grande coração. Aqui está o relógio que ele te deu de noivado. Aqui estão os brincos para as noites formais. Tudo foi calculado. Milimetricamente perfeito. Léa se sentia uma estranha, como uma atriz que recebe um papel sem ensaio. Mas ela atuou. Porque não tinha escolha. Porque os custos médicos tinham que ser pagos. Porque ela queria que sua mãe vivesse. Com o passar das semanas, ela acompanhava Adrian em eventos sociais, coquetéis privados, inaugurações, reuniões filantrópicas luxuosas. Trocavam algumas palavras a cada vez. Sempre educados. Sempre descomprometidos. Mas aos poucos, Lia percebeu rachaduras na fachada de Adrian. Ele riu alto demais quando um repórter falou sobre felicidade conjugal. Apertou a mão dela com mais força do que o necessário quando uma câmera se aproximou deles. E às vezes, quando estavam sozinhos no carro, ela captava o brilho nos olhos dele. Uma solidão violenta, um vazio quase tangível. Certa noite em uma mansão do século XVI, enquanto posavam em frente a uma parede de logotipos, Adrian murmurou: esse papel é mais adequado para você do que para mim. Léa não respondeu, mas sentiu algo mudar. A gala beneficente organizada pela Fundação Delcourt deveria ser o ápice dos encontros sociais. Uma noite beneficente em um palácio parisiense, com garçons de luvas brancas, champanhe à vontade e um violinista solo no centro do salão. Léa usava um suntuoso vestido de veludo bordô que parecia feito sob medida para ela, embora não lhe pertencesse. Sua maquiagem, seu cabelo e seu rosto estavam impecáveis. Ela estava magnífica. E sabia disso. Mas por dentro continuava sendo uma enfermeira cansada, deslocada em um set de filmagem. Adrian, por outro lado, parecia tenso. Seu olhar percorria a sala sem parar. Sorriu mecanicamente, mas seu maxilar permaneceu cerrado. Léa desempenhou seu papel com perfeição. Sorriu para os convidados, acenou com a cabeça para os discursos e ergueu sua taça de champanhe com uma elegância renovada. Cada gesto era calibrado, ensaiado. Mas por baixo da superfície, algo ecoava. Então, de repente, houve caos. Um ruído seco. Uma detonação como um chicote no ar. O silêncio caiu congelado e real. Léa sentiu um hálito quente passar perto de sua orelha. Uma bala. E um momento depois, Adrian caiu a seus pés, um buraco vermelho na altura do peito. Gritos irromperam. Garçons derrubaram bandejas. Convidados entraram em pânico. Mas Lia não se moveu. Ela se ajoelhou. Sem pensar. Suas mãos imediatamente retornaram aos gestos familiares. Os gestos repetidos 1000 vezes nos corredores do hospital. Pedi socorro, ela gritou. Uma bala atingiu meu peito. Precisamos fazer pressão. Ela colocou as mãos sobre o ferimento, sentindo o sangue quente fluir por entre os dedos. Sentiu o pulso.
Estava fraco. Muito fraco. Ela tirou a jaqueta de Adrian, abriu sua camisa e começou a fazer RCP. Fique comigo, ela sussurrou. Adrian, você consegue me ouvir? Fique comigo, droga. Ao redor deles, o mundo parecia estar se afastando. Não havia mais galas. Não havia mais vestidos. Não havia mais mentiras. Havia apenas esse corpo, esse coração se entregando e ela, ajoelhada sob os holofotes. E pela primeira vez, Leah sentiu um medo desconhecido, o de perdê-lo. Não porque ele era rico. Não porque ele era seu marido fictício. Mas porque ela tinha acabado de perceber que ele havia se tornado real. No hospital particular onde Adrian fora internado como pronto-socorro, o quarto parecia atemporal. Uma bolha fria e branca onde cada bip da máquina nos lembrava que a vida estava por um fio. Leah nunca saiu do seu lado. Ela não sabia por quê. Não era mais seu papel. Não estava no contrato. Não havia cláusula sobre apego. Nenhuma cláusula sobre medo. Mas ela estava lá. Quando ele finalmente abriu os olhos, suas pálpebras tremulando como as de um pássaro ferido, ele sussurrou. Você salvou minha vida. Ela não respondeu. Sua garganta estava apertada demais. Ela sentia a mão dele tremendo na sua, e odiava o tremor. O que ele revelava. O que ela não esperava. Uma enfermeira renomada. Uma mulher forte. Uma sobrevivente. E no entanto, ela estava com medo. Terrivelmente assustada. Não o sangue. Não a bala. Mas perdê-lo. A imprensa aproveitou a história como se fosse um conto de fadas moderno. Enfermeira heroica salva seu marido bilionário. E o amor é mais forte que balas. Leah Morel, a nova figura da coragem feminina. Câmeras, holofotes e entrevistas. Atribuíram-lhe qualidades que ela não reconhecia em si mesma. Seu silêncio foi romantizado. Sua compostura foi celebrada. Ela se tornou um símbolo, um rosto. Mas tudo isso era apenas superficial. Carro nas sombras, algo havia mudado. E não foi só na mídia. Adrian havia mudado. Ele não falava mais de contratos. Nem de protocolos. Ele olhou para ela de forma diferente. Como se algo tivesse desmoronado dentro dele. Ou se revelado. Você não é apenas um contrato, Leah, ele disse uma noite, com os olhos ainda marejados de cansaço e a voz baixa. Ela permaneceu imóvel. Essas palavras a desarmaram. Porque no fundo, ela não sabia mais o que era. Uma enfermeira destruída pela vida? Uma esposa falsa? Uma mulher presa entre o dever, o medo, e um amor em desenvolvimento que ela não queria nomear? Ele preparou café para ela. Estava interessado no dia dela. Agradeceu a presença dela. E em seus gestos desajeitados ela sentiu um homem reaprendendo a sentir, a se desculpar por nunca ter aprendido a viver de outra forma que não fosse o controle. Mas a ternura não foi suficiente para extinguir as sombras. A investigação policial sugeriu uma tentativa de assassinato direcionada. Não foi um erro. Alguém queria Adrian morto. E agora, Leah estava amarrada a ele, por mais de um nome em um registro. Então ela começou a procurar. Ela pesquisou os arquivos das empresas Delcourt, acompanhou os movimentos de estoque, identificou vendas suspeitas. Ela descobriu um mundo de ciúmes enterrados, de sucessões contestadas, de irmãos inimigos e aliados interessados. Ela visitou secretamente escritórios de advocacia, entrevistou ex-funcionários e localizou um primo que havia ficado de fora da herança. Um homem discreto, ambicioso e perigosamente silencioso. E nessa busca, ela se viu confrontada por algo muito mais perigoso do que as dívidas médicas de sua mãe: poder, dinheiro, manipulação. Forças que poderiam silenciar qualquer um, ou apagá-lo. Mas ela não se curva. Porque Adrian teve um encontro com a morte. E porque ao lutar por ele, ela também teve descobrir os seus próprios ferimentos. Quando Adrian se sentiu melhor, convidou-a para caminhar com ele ao longo do Sena. Ele ainda estava com uma tala e mancava um pouco. Mas em seus olhos havia uma luz que Leah nunca tinha visto antes. Você quer que esse casamento se torne realidade? Ela perguntou baixinho. Não quero mais que seja mentira, ele respondeu simplesmente. Ela congelou. Ela poderia ter dito não. Recuperado a própria vida. Retornado ao hospital, aos seus plantões noturnos, ao anonimato. Ela poderia ter mantido distância. Protegido o que restava do seu coração. Mas ela não o salvou apenas. Ele também a salvou. Vazio. Exaustão. Essa sensação de existir apenas para cuidar dos outros. Ele a olhou como ninguém jamais a olhara antes. Como uma mulher. Uma igual. Uma força. Um ano depois, numa pequena capela à beira do Oceano Atlântico, varrida pelo vento salgado, eles disseram sim. Nada de jornalistas. Nada de encenação. Apenas alguns amigos, um simples celebrante e suas mãos unidas sob um céu pastel. Não havia mais contratos.
Não havia mais mentiras. Apenas dois seres quebrados, castigados pela vida, que escolheram acreditar um no outro. Quando Leia disse sim, sua voz tremeu. Não de medo, mas de verdade. E desta vez, enquanto o beijava, ela sabia que não era ela quem estava salvando alguém. Eles estavam fugindo juntos.